E aí, seres, como vocês estão, pessoas? Bora continuar a leitura da... Ixi, olha o estrago. Gente, eu estrago tudo. Ai, ai. Vamos continuar a leitura da Bíblia? A gente parou na página 626 e ia começar o Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Então vamos lá. Prólogo. Capítulo 1. Pois que foram, na verdade, muitos que empreenderam pôr em ordem a narração das coisas que entre nós se viram cumpridas, como nolas referiram os que desde o princípio as viram com seus próprios olhos e foram ministros da palavra. E pareceu-me também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de me haver diligentemente informado, como todas elas passaram-se desde o princípio, dar-te por escrito a série delas, para que conheças a verdade daquelas coisas em que tens sido instruído. Nascimento e vida oculta de João Batista e Jesus. Anunciação do Batista. Houve, em tempos de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote por nome Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era da família de Arão, e tinha por nome Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, caminhando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos se achavam em idade avançada. Sucedeu, pois, que exercendo Zacarias diante de Deus o cargo do sacerdócio na ordem da sua turma, caiu-lhe por sorte, segundo o costume que havia entre os sacerdotes, entrar no templo do Senhor a oferecer o incenso. E estava toda a multidão do povo fazendo oração da parte de fora, a tempo que se oferecia o incenso. E apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, posto em pé da parte direita do altar do incenso. O que vendo Zacarias ficou todo turbado, e foi grande o temor que o assaltou. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. E Isabel, tua mulher, te parirá um filho, e por-lhe-ás o nome João, e te encherás de gosto e de alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem outra alguma bebida que se possa embriagar. E já desde o ventre da sua mãe será cheio do Espírito Santo. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. E o mesmo irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para reunir os corações dos pais aos filhos e reduzir os incrédulos à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo perfeito. E disse Zacarias ao anjo: Por onde conhecerei eu a verdade dessas coisas? Porque eu sou velho e a minha mulher está avançada em anos. E respondendo o anjo lhe disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, que fui enviado para te falar e te dar essa boa nova. Desde agora ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas sucedam, visto que não deu crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de ver que ele se demorava no templo. Quando saiu, não lhes podia falar, e entenderam que havia tido no templo alguma visão, e ele lhe significava por acenos, e ficou mudo. E aconteceu que, depois de terem acabado os dias do seu ministério, retirou-se Zacarias para sua casa. E algum tempo depois concebeu Isabel, sua mulher, que por 5 meses se deixou estar escondida, dizendo: Isso é a graça que o Senhor me fez nos dias em que atendeu a tirar o meu opróbrio dentre os homens. Anunciação do Messias. Estando Isabel no 6º mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, pois o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, quando ouviu, turbou-se do seu falar e discorria pensativa: Que saudação seria essa? Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis, conceberás no teu ventre e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, pois eu não conheço varão? E respondendo o anjo lhe disse:
O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá a sua sombra. E por isso mesmo o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Que aí tens tu, Isabel, tua parenta, que até concebeu um filho na sua velhice. E este é o seu 6º mês de que se diz estéril, porque a Deus nada é impossível. Então disse Maria, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E um anjo se apartou dela. As duas mães se encontram. Aqueles dias, levantando-se Maria, foi com pressa às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que tanto Isabel ouviu a saudação de Maria, deu o menino saltos no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, bradou em alta voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde a mim esta dita que venha visitar-me, que é a mãe do meu Senhor? Porque assim que chegou a voz da tua saudação aos meus ouvidos, logo o menino deu saltos de prazer no meu ventre. E bem-aventurada tu que creste, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E então disse Maria: a minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegrou por extremo em Deus, meu Salvador, porque por ele ter posto os olhos na baixeza da sua escrava. Porque eis aí, de hoje em diante, me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque me fez grande as coisas, o que é poderoso, e santo o seu nome. E a sua misericórdia se estende de geração a geração sobre os que o temem. Ele manifestou o poder no seu braço, dissipou-se o que no fundo do seu coração formavam altivos pensamentos. Ele manifestou o poder do seu braço, dissipou os que no fundo do seu coração formavam altivos pensamentos. Tenham fé. Depois no trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os que tinham fome, despediu vazios os que eram ricos. Tomou debaixo da sua proteção a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, assim como que tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua posteridade para sempre. E ficou Maria com Isabel perto de 3 meses, depois dos quais voltou para sua casa. Nascimento de João Batista. Mas a Isabel lhe chegou o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor havia assinalado com ela a sua misericórdia e se congratulavam com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe queriam pôr o nome de seu pai, Zacarias. Respondendo, sua mãe disse: de nenhuma sorte, mas será chamado João. E responderam-lhe: ninguém há na tua geração que tenha este nome. E perguntavam por acenos ao pai do menino como queria que se chamasse. E pedindo ao pai do menino, uma tabuinha, escreveu, dizendo: João é o seu nome. E todos se encheram de assombro. Logo foi aberta a sua boca e a sua língua, e falava bendizendo a Deus. E o temor se apoderou de todos os vizinhos deles, e se divulgaram todas essas maravilhas por todas as montanhas da Judéia. Todos os que ouviam as conservavam no seu coração, dizendo: quem julgais vós que virá a ser este menino? Porque a mão do Senhor era com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, e profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e fez a redenção do seu povo, e porque nos suscitou um Salvador poderoso na casa do seu servo Davi, segundo o que ele tinha prometido por boca dos seus santos profetas, que viveram nos séculos passados, que nos havia de livrar os nossos inimigos e das mãos de todos os que nos tivessem ódio, para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto, segundo o juramento que ele fez ao nosso pai Abraão, de que ele nos faria essa graça, para que, livres das mãos dos nossos inimigos, sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele por todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, tu serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à face do Senhor a preparar os seus caminhos, para se dar ao seu povo conhecimento da salvação, a fim de que ele conceba o perdão dos seus pecados, pelas entranhas de misericórdia do nosso Deus, com que lá do alto nos visitou este sol no oriente, para iluminar os que viessem do assento das trevas e na sombra da morte, para dirigir os nossos pés no caminho da paz.
Ora, o menino crescia e se fortificava no espírito, e habitava nos desertos até o dia em que se manifestou a Israel. Nascimento de Jesus Cristo. E aconteceu naqueles dias que saiu um edito, capítulo 2. E aconteceu naqueles dias, perdão, vou voltar porque isso é importante, né? Coisa boba, eu vou ler desse nervoso aqui, é o nascimento dele. Capítulo 2, nascimento de Jesus Cristo. E aconteceu naqueles dias que saiu um edito emanado de César Augusto para que fosse alistado todo o mundo. Este primeiro recenseamento foi feito por Cirino, governador da Síria, e iam todos a alistar-se, cada um à sua cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré à Judeia, a cidade de Davi, que se chamava Belém, porque era da casa e da família de Davi, para se alisar com a sua esposa Maria, que estava pejada. Alistar com a sua esposa Maria, que estava pejada. Estando ali, aconteceu completarem-se os dias em que havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito e enfaixou, reclinou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, naquela mesma comarca havia uns pastores que vigiavam e revezavam entre si as vigílias da noite para guardarem o seu rebanho. E eis que se apresentou junto deles um anjo do Senhor, e com uma luz divina o cercou de refulgente luz, e tiveram grande temor. Porém o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos venho anunciar um grande gozo, que será para todo o povo. E é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor. Este é o sinal que vô-lo fará conhecer. Achareis um menino envolto em panos e posto em uma manjedoura. Subitamente apareceu com um anjo a multidão numerosa da milícia celestial, que louvaram a Deus e diziam: glória a Deus, do mais alto dos céus, e paz na terra aos homens de boa vontade. E aconteceu que depois que os anjos se retiraram deles para o céu, falavam entre si os pastores, dizendo: passemos até Belém e vejamos que é isto que sucedeu, que é o que o Senhor nos mostrou. E foram com grande pressa, e acharam a Maria e a José, e ao menino posto em uma manjedoura. Vendo isto, conheceram a verdade do que se lhes havia dito acerca deste menino. E todos os que ouviram se admiravam, e também os que lhe haviam referido os pastores. Entretanto, Maria conservava todas essas coisas, conferindo lá no fundo do seu coração, umas com as outras. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, que era conforme o que lhes tinha dito. Circuncisão de Jesus. Depois que foram cumpridos os 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes que fosse concebido no ventre de sua mãe. Apresentação ao templo. Depois que foram concluídos os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei. Todo filho macho que for primogênito será consagrado ao Senhor. E para oferecerem em sacrifício, conforme ao que está mandado na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Pessoal da macumba, da quimbanda, todas as outras crenças que fazem sacrifícios. Cola aqui comigo. Com boas intenções, tá? Pra vocês verem o que era na época. Isso tudo tá incluso, gente. Até quem não é, que quiser entender, eu não vou falar muito sobre. E os pais de Jesus. Era assim que a lei de Moisés mandava. O que nós temos hoje é uma deturpação, né? E também outras crenças das quais eu não entendo muito também, mas eu acredito que quando a intenção do oferecimento é fazer o mal ou assassinar o animal em torno de fazer o mal, mas há tudo que ser muito discutido, porque eu acho hoje, por exemplo, que não há necessidade da gente fazer um sacrifício e um oferecimento de nada, né? Visto que a gente tem que viver a nossa época conforme os costumes da nossa época. E a gente evoluiu, né?
da época de Jesus pra cá. Pra caramba, pra falar pra um, né? Que a gente não pode xingar. Então, assim, é bastante interessante. Gostaria de entender mais sobre a cultura do corte, né? Apesar de mesmo eu continuar não concordando, para eu entender a fundamentação. Até a gente ainda vai ler mais sobre, mas assim. Então vejam que assim, isso não é uma coisa tão condenável, porque para a época isso é perfeitamente natural, os pais de Jesus, roupinhas e pombinhos. Então assim, né? Cada um vive conforme sua época, então se isso era errado, mas o entendimento lá na época era este, hoje a gente já está no século XXI, ano de 2025, depois de Cristo, né? Vamos continuar aqui. Havia então em Jerusalém um homem chamado Simeão, e este homem justo e timorato esperava em consolação de Israel o Espírito Santo que estava nele. Havia recebido a resposta do Espírito Santo que ele não veria a morte sem ver primeiro ao Cristo do Senhor. E veio o Espírito ao templo, trazendo os pais ao menino Jesus, para cumprirem com o preceito, segundo o costume da lei por ele. Então tomou em seus braços Simeão, e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, tu podes despedir ao teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque já os meus olhos viram o Salvador, que tu nos deste, o qual aparelhaste entre a face de todos os povos, como um lume para ser revelado aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Seu pai e mãe estavam admirados daquelas coisas que eles diziam. Simeão os abençoou e disse para Maria, sua mãe: Eis aqui está posto este menino para a ruína e para a salvação de muitos em Israel, para ser o alvo que atire a contradição, e será uma espada que traspassará a sua mesma alma, a fim de se descobrirem os pensamentos, que muitos serão escondidos nos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, e esta havia chegado à uma idade de muito avançada, e tinha vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade. Achava-se então viúva, de idade de 84 anos. Ela não se apartava do templo, onde servia a Deus de dia e de noite em jejum e orações. Volta para Nazaré. Ela, pois sobrevindo nesta ocasião, dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. Depois que eles deram fim a tudo, segundo o que mandava a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Entretanto o menino crescia e se fortificava, estando cheio de sabedoria, e a graça de Deus era com ele. Jesus aos 12 anos. E seus pais iam todos os anos a Jerusalém no dia solene da Páscoa. E quando teve 12 anos, subindo eles a Jerusalém segundo o costume do dia da festa, e acabados os dias em que ela durava, quando voltaram para casa, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o advertissem. E crendo que ele viria com os da comitiva, andaram o caminho de um dia, e o buscavam entre os parentes e conhecidos. E como não achassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que 3 dias, pois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam estavam pasmados da sua inteligência e das suas respostas. Quando o viram, se admiraram, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que usaste assim conosco? Sabe que teu pai e eu andávamos buscando cheio de aflição. E ele lhes respondeu: Para que me buscáveis? Não sabias que importa ocupar-me nas coisas que são do serviço do meu pai? Mas eles não entenderam a palavra que lhes disse. E desceu com eles e veio a Nazaré e obedecia-lhes. Sua mãe conservava todas essas palavras no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria e em idade e em graça diante de Deus e dos homens. Preparação para a vida pública de Jesus. Pregação de João Batista. 3º, capítulo 3. E no ano 15º do império do Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconítia,
Traconítida e Lisânias, Tetraca da Albina, sendo príncipes dos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor sobre João, filho de Zacarias, no deserto. E ele foi discorrendo por toda a terra do Jordão, pregando o batismo de penitência para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, aparelhai o caminho do Senhor e fazei direitas as suas veredas. Todo vale será cheio e todo monte e cabeço será arrasado. Os maus caminhos tornar-se-ão direitos e os escabrosos planos. E todo homem verá o Salvador enviado por Deus. Dizia, pois, João ao povo, que vinha para ser por ele batizado, raça de víboras, a quem vos advertiu que fugisseis da ira que vos está ameaçada? Fazei, portanto, frutos dignos da penitência, e não comeceis a dizer, nós temos por pai a Abraão, porque eu vos declaro que poderoso é Deus para fazer que essas pedras nasçam os filhos a Abraão. Porque já o machado está posto à raiz das árvores, e assim toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E lhe perguntavam as gentes, dizendo, pois que faremos? Respondendo-lhes dizia, o que tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem. E o que tem que comer, faça o mesmo. E vieram também a ele publicanos, para que os batizasse, e lhes disseram, Mestre, que faremos nós? E ele lhe respondeu, não façais mais do que lhe foi ordenado. Da mesma sorte, perguntavam também os soldados, dizendo, e nós outros, que faremos? João lhe respondeu, não trateis mal, nem oprimais com calúnia pessoa alguma. Dai-vos por contentes com o vosso soldo. E como o povo entendesse, e todos assentassem nos seus corações, que talvez João seria o Cristo, respondeu João, dizendo a todos, eu, na verdade, vos batizo em água, mas virá outro mais forte que eu, a quem não sou digno de desatar a correia de seus sapatos. Ele vos batizará em virtude do Espírito Santo e no fogo, cuja pá está na sua mão, e ele limpará a sua eira, e recolherá o trigo no seu celeiro, queimará as palavras em um fogo que nunca se apaga. E assim anunciava outras muitas coisas ao povo nas suas exortações. Mas Herodes Tetrarca, sendo por ele repreendido por causa de Herodíades, mulher de seu irmão, de todos os males que Herodes havia feito, acrescentou sobre todos os mais crimes, também este de mandar meter em um cárcere a João. Peraí que eu dei uma perdidinha. Ah, tá, aqui. Batismo de Jesus. E aconteceu que, como recebesse o batismo todo o povo, e depois de batizado também Jesus, e estando em oração, abriu-se ao céu, e desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea, como uma pomba, e soou do céu em voz que dizia, Tu és aquele meu filho especialmente amado, em ti é que tenho posto toda a minha complacência. Genealogia do Messias. E o mesmo Jesus começava a ser, quase de 30 anos, filho, como se julgava, de José, que foi de Eli, que foi de Maate, que foi de Levi, que foi o de Melqui, que foi o de Jane, que foi de José, que foi de Matatias, que foi de Amó, que foi de Naum, que foi de Elsi, que foi de Nate, que foi de Maate, que o foi de Matatias, que o foi de Semei, que o foi de José, que o foi de Judá, que o foi de Joana, que o foi de Reza, que o foi de Zorobabel, que o foi de Salatiel, que o foi de Neri, que o foi de Melqui, que o foi de Adi, que o foi de Cozã, que o foi de Eumadã, que o foi de Er, que foi de Jesus, que o foi de Eliezer, que o foi de Jorim, que o foi de Matate, que o foi de Levi, que foi de Simeon, que o foi de Juda, que foi o de José, que foi de Jona, que foi de Eliaquim,
que o foi de Meleia, que o foi de Mena, que o foi de Matata, que foi de Natã, que foi de Davi, que foi de Jessé, que foi de Obed, que o foi de Boz, que foi de Salmão, que o foi de Naasson, que foi de Animadab, que foi de Araão, e que foi de Esrom, que foi de Farese, que foi de Judas, que foi o de Jacó, que foi de Isaac, que foi de Abraão, que foi de Tare, que foi de Nacor, que foi de Sarugue, que foi de Rajal, que foi de Fale, que foi de Eber, que foi de Saie, que foi de Cainã, que foi de Arfaxade, que foi de Sem, que foi de Noé, que foi de Lameque, que foi de Matusalém, que foi de Enoque, que foi de Jared, que foi de Malaleel, que foi de Cainã, que foi de Enós, que foi de Sete, que foi de Adão, que foi criado por Deus. Então, se a gente vê isso aqui, a gente pode ver que foi ao contrário que foi falando. Então, Adão, Sete, Enós, olha, nem de Abel e nem de Caim. Sete foi de Adão, que teve Enós. Que teve Cainã, que teve Malaleel. Gente! Então nós temos linhagem nós somos Jesus não é desses irmãos, ele é sobrinho de Caim e Abel, pela teoria da Bíblia aqui, né? Vamos lá. Capítulo 4, tentação de Jesus. Cheio, pois, do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde esteve 40 dias e foi tentado pelo diabo, e não comeu nada nestes dias passados. Ele teve fome. Disse-lhe então o demônio: se és filho de Deus, diz esta pedra que se converta em pão. E Jesus lhe respondeu: está escrito que o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra de Deus. E o demônio o levou ao alto no monte, e lhe mostrou todos os reinos da redondeza da terra, e em um momento de tempo. E lhe disse: dar-te-ei todo este poder, e a glória destes reinos, porque eles me foram dados, e eu dou a quem bem me parece. Portanto, se tu, na minha presença prostrado, me adorares, todos eles serão teus. Respondeu-lhe Jesus e lhe disse: escrito está, ao Senhor Deus adorarás, e a ele só servirás. Levou-o ainda a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhes: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus mandou a seus anjos que tivessem cuidado de ti e que te guardassem, e que te sustivessem em seus braços, para não magoares talvez o seu pé em alguma pedra. E respondendo-lhe, Jesus lhe disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabada toda a tentação, se retirou dele o demônio até certo tempo. Ministério de Jesus na Galileia. Jesus te torna à Galileia. E voltou Jesus em virtude do Espírito para a Galileia, e a fama dele se divulgou por todo aquele país. E ele ensinava nas sinagogas deles, e era chamado grande por todos. E veio a Nazaré, onde se havia criado, e entrou na sinagoga, segundo seu costume em dia de sábado, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando desenrolou o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor repousou sobre mim, pelo que ele me consagrou a sua unção, e enviou-me a pregar o evangelho aos pobres, a sarar os quebrantados de coração, a anunciar aos cativos redenção, e aos cegos a vista, pôr em liberdade aos quebrantados para o seu resgate, a publicar o ano favorável do Senhor e o dia da retribuição. E havendo enrolado o livro do teu ministro, se assentou. Quantos havia na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Começou ele a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura nos nossos ouvidos. E todos lhes davam testemunho e se admiravam da graça das palavras que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Então lhes disse Jesus: sem dúvidas que vós me aplicareis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Todas aquelas grandes coisas que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum.
faze-as também aqui na tua pátria. E prosseguiu: na verdade vos digo que nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias. E quando foi fechado o céu por 3 anos e 6 meses, quando houve uma grande fome por toda a terra, a nenhuma delas foi mandado Elias, senão uma mulher viúva de Sarepta de Sidônia. Muitos leprosos havia em Israel em tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão Naamã da Síria. E todos os que estavam na sinagoga, ouvindo isso, se lançaram de ira, e levantaram-se e o lançaram fora da cidade, e o conduziram até o cume do monte sobre o qual a sua cidade estava fundada, para o precipitarem. Mas ele, passado pelo meio deles, se retirou. Jesus ensina em Cafarnaum e cura um leproso. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali os ensinava nos sábados. Eu pausei aqui porque, de novo, foi contada essa história. E ele volta à terra dele, Jesus, volta à terra dele e ninguém crê. E ainda quer que ele prove que ele é o Messias. Simplesmente por vaidade. Só para saber que ele é. Jamais. Jesus é o único. Não existem outros. É um ensinamento gigante, né? Que fique um ensinamento gigante para todos nós, que não precisemos voltar às nossas origens para provar quem somos. Nós não precisamos voltar às nossas origens para provar quem somos. Nós precisamos voltar às nossas origens para relembrar a nós mesmos quem somos. E desceu a Cafarnaum, a cidade de Galileia, e ali os ensinava nos sábados. E eles se espantavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Estava na sinagoga um homem, possesso do espírito imundo, e exclamou em voz alta, dizendo: Deixa-nos, que tem-tu conosco, Jesus Nazareno? Vieste a perder-nos? Bem sei quem és o Santo Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. E o demônio, depois de ter lançado em terra no meio de todos, saiu dele, sem lhe fazer algum mal. E ficaram todos cheios de pavor, e falavam uns com os outros, dizendo: Que coisa é esta? Porque ele, com poder e com virtude, manda os espíritos imundos, e estes saem? Por todos os lugares do país corria a fama do seu nome. Cura da sogra de Pedro. Saindo Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Ora, a sogra de Simão padecia grandes febres, e pediram-lhe que lhe compadecesse dela. E, inclinando em pé sobre ela, pôs o preceito à febre, e a febre a deixou. Ela, levantando-se logo, se pôs a servi-los. E quando o sol foi posto, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias los traziam. E ele, pondo as mãos sobre cada um deles, os sarava. E de muitos saíam os demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele, repreendendo-os, não permitia que eles tal dissessem, que sabiam que ele mesmo era o Cristo. E depois que foi dia, tendo saído, se retirou para um lugar deserto, e as gentes o buscavam, e foram até onde ele estava, e o detinham para que se não apartasse deles. E ele lhes disse: A outras cidades é necessário também que eu anuncie o reino de Deus, que para isso é que fui enviado. E andava pregando nas sinagogas da Galileia. Pesca milagrosa. Capítulo 5. E aconteceu que, atropelando-o a gente, acudia a ele para ouvir a palavra de Deus. E ele estava à borda do lago de Genezaré. E ouviu 2 barcas que estavam à borda do lago. E os pecadores haviam saltado em terra e lavavam suas redes. E entrando em uma destas barcas, que era de Simão, lhe rogou que o apartasse um pouco da terra. E estando sentado, ensinava ao povo desde a barca. E logo que acabou de falar, disse a Simão: Faze-te mais ao largo e soltai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, lhe disse: Mestre, depois de trabalharmos toda a noite, não apanhamos coisa alguma,
Porém, sobre a tua palavra eu soltarei a rede. E depois que assim o fizeram, apanharam peixe em tanta abundância que a rede lhes rompia, o que os obrigou a dar sinal dar sinal aos companheiros que estavam em outra barca, para que os viessem ajudar. E vieram e encheram tanto ambas as barcas, que o pouco faltava que elas não fossem ao fundo. O que vendo Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor, que eu sou um homem pecador. Porque o espanto o tinha assombrado a ele e a todos os que se achavam com ele, de ver a pesca de peixes que haviam feito. Da mesma sorte, havia deixado atônitos a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Mas Jesus disse a Simão: Não tenhas medo, dessa hora em diante será pescador de homens. E como chegaram à terra as barcas, deixando tudo, foram nos seguindo. Cura de um leproso. Sucedeu que se achava Jesus em uma daquelas cidades, e eis que apareceu um homem cheio de lepra, o qual, vendo a Jesus lançando-se um rosto em terra, lhe fez essa rogativa, dizendo: Senhor, se tu queres, bem podes me limpar. E ele, estendendo a mão, lhe tocou, dizendo: Quero, ser limpo. E no mesmo ponto desapareceu dele a lepra. E o mesmo Jesus lhe mandou que ninguém o dissesse. Mas vai, lhe disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua limpeza o que foi ordenado por Moisés, para lhe servir de testemunho. Entretanto, se dilatava cada vez mais a fama do seu nome, e concorriam muitas gentes para o ouvirem, e para serem curadas das suas enfermidades. Mas ele se retirava para o deserto e se punha em oração. Cura de um paralítico. E aconteceu um dia que também se achava sentado ensinando. E estavam igualmente assentados ali uns fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor operava para o sarar. E eis que o apareceram uns homens que traziam sobre um leito um homem que estava paralítico, e o procuravam introduzir dentro da casa e pô-lo diante dele. Mas não achando por onde o introduzir, por ser muita gente, subiram ao telhado, e pelas lajes desceram com o leito no meio da casa diante de Jesus, o qual, como viu a fé dos homens, disse: Homem, teus pecados te são perdoados. E então começaram os escribas e os fariseus a discorrer lá consigo, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados senão só Deus? Mas Jesus, como entendia os pensamentos dele, telepatia. Respondendo-lhes disse: Que considerai vós lá nos vossos corações? Qual é mais fácil dizer: São-te perdoados os pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se logo à vista deles, tomou o leito em que jazia e foi para a sua casa, engrandecendo a Deus. E ficaram todos pasmados e engrandeceram a Deus. E penetraram-se de temor, dizendo: Hoje temos visto os prodígios. Vocação de Levi. E depois disso saiu Jesus e viu sentado no telônio um publicano por nome Levi, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantando-se, o seguiu. E Levi deu um grande banquete em sua casa, onde concorreu grande número de publicanos e de outros que estavam sentados à mesa com eles. Porém, os fariseus e os escribas deles murmuravam, dizendo aos discípulos de Jesus: Por que comeis e bebeis vós com publicanos e pecadores? E respondendo, Jesus lhes disse: Os que se acham sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu vim chamar não os justos, mas os pecadores à penitência. É sobre redenção, nunca sobre perfeição, conversão e redenção. A gente não é perfeito, a gente veio para se render e convergir, melhorar. Até Jesus já falava isso. Discurso sobre o jejum. Então lhe disseram eles:
Por que razão os discípulos de João, assim como os dos fariseus, fazem muitos jejuns e orações? Os teus comem e bebem? Aos quais respondeu Jesus: porventura podeis vós fazer que jejuem os amigos do esposo, enquanto o esposo está com eles? Mas lá virão dias nos quais, quando o esposo lhes for tirado, então jejuarão naqueles dias. E também lhe propôs essa comparação: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque doutra sorte rompe-se o pano velho e o retalho novo não condiz com o velho. Também ninguém lança vinho novo em odres velhos, porque de outra sorte fará o vinho novo arrebanhar os odres, e entoar-se-á o mesmo vinho e perder-se-ão os odres. Mas o vinho novo deve se recolher em odres novos, e assim tudo se conserva. Demais que ninguém, bebendo do vinho velho, quer logo do novo, porque se diz, é melhor o velho. Capítulo 6. A lei sabática e os fariseus. E aconteceu um dia de sábado, chamando o segundo o primeiro, que como passasse pelas searas, os seus discípulos cortavam espigas e, machucando-as nas mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes diziam: por que fazeis o que não é lícito nos sábados? Respondendo-lhe, Jesus lhe disse: vós não tem lido o que fez Davi quando teve fome? Vós não tendes lido o que fez Davi quando teve fome ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e comeu deles, e deu aos que vinham com ele. Sendo assim, não podiam comer deles, senão só os sacerdotes? Disse-lhes mais: Filho do homem é Senhor também do sábado mesmo. E aconteceu que também outro sábado entrou Jesus na sinagoga e ensinava. E achava-se-lhe um homem que tinha ressecado a mão direita. E os escribas e fariseus o estavam observando para ver se curava em sábado, a fim de terem que o acusar. Mas Jesus sabia os pensamentos deles, e disse para o homem que tinha a mão ressecada: levanta-te e põe-te em pé no meio. Levantando-se, ele ficou em pé. E Jesus lhe disse: pergunto-vos, se é lícito nos sábados fazer bem ou mal, salvar a vida ou tirá-la? Depois, correndo a todos com os olhos, disse ao homem: estende a sua mão. E estendeu a ele, e foi-lhe restituída a mão. E eles se encheram de furor e falavam uns com os outros para ver o que fariam de Jesus. Escolha dos 12 apóstolos. Aconteceu naqueles dias que saiu ao monte a orar e passou toda a noite em oração a Deus. E quando lhe foi dia, chamou os seus discípulos e escolheu dentre eles 12, que chamou de apóstolos, a saber, Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Descendo depois com eles, parou numa planície, acompanhado da comitiva de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judeia e de Jerusalém, das terras marítimas, assim de Tiro como de Sidônia, que tinham concorrido a ouvi-lo, e para que o sarasse das suas enfermidades. E os que eram vexados do espírito, os imundos, ficavam sãos. Todo o povo fazia diligência por tocá-lo, pois saía dele uma virtude que os curava a todos. Sermão da montanha: bem-aventuranças, maldições, caridade. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque vós sereis fartos. Bem-aventurados os que agora chorais, porque vós rireis. Bem-aventurados sereis quando os homens os aborrecerem, quando vos separarem e carregarem de injúrias, e rejeitarem o nosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olhai, grande é o vosso galardão no céu, porque dessa maneira tratavam aos profetas os pais deles. Mas ai de vós, os que sois ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós, quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os falsos profetas aos pais deles. Mas digo-vos a vós outros, que me ouvis: amai a vossos inimigos e fazei bem aos que vos têm ódio. Dizei bem aos que dizem mal de vós, e ora pelos que vos caluniam.
E ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tirar a capa, não defendas lavar-lhe também a túnica. E dá logo todo aquele que te pedir. E dá a todo aquele que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E o que quereis que vos façam a vós homens, isso mesmo fazei a eles. E se vós amais aos que vos amam, que merecimento é o que vos tereis? Porque os pecadores também amam aos que amam a eles. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vos tereis? Porque isto mesmo fazem os pecadores. E se vós empreenderdes a aqueles quem esperais receber, que merecimento é o que vos tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhe faça outro tanto. Amai a vossos inimigos, fazei bem, e emprestai sem daí esperardes nada. Tereis muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. No seio vos meterão uma boa medida, e bem cheia, e bem acalcada, e bem acogulada. Por qual for a medida de que vós usardes para os outros, tal será a que se use para vós. Outros preceitos à conclusão. E pôs-lhe também esta comparação. Pode, acaso, um cego guiar outro cego? Não é assim que um e outro cairão no barranco? Não é o discípulo sobre o mestre, mas todo discípulo será perfeito, se o for como seu mestre. E porque vês tu um argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na tua trave, que tens no teu olho? Ou como podes dizer a teu irmão, deixa-me, irmão, tirar-te todo o olho um argueiro, quando tu não vês que tenho do teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e depois verás para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Porque não é boa árvore a que dá frutos maus, nem má árvore a que dá frutos bons. Porquanto cada árvore é conhecida por seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, e nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, o do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Mas por que me chamai vós, Senhor, Senhor, e não fazei o que vos digo? Todo o que vem a mim ouve as minhas palavras e as põe por obra, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. É semelhante a um homem que edifica uma casa, o qual cavou profundamente, e pôs o fundamento sobre uma rocha. E quando veio uma enchente de águas, deu impetuosamente a inundação sobre aquela casa, e não pôde movê-la, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não obra é semelhante a um homem que fabrica sua casa sobre a terra levadiça, na qual bateu com violência a corrente do rio, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. A fé do centurião. Capítulo 7. Depois que Jesus acabou de fazer soar todos esses discursos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum, e achava-se ali gravemente enfermo, já quase às portas da morte, o criado de um centurião, que era muito estimado dele. E quando ouviu falar de Jesus, enviou a ele uns anciãos dos judeus, e rogando-lhe que viesse a sarar o seu criado. Eles, logo que chegaram a Jesus, lhes faziam grandes instâncias, dizendo-lhe, é pessoa que merece que tu lhes faças esse favor, porque é amigo da nossa gente. E ele mesmo nos fundou uma sinagoga. Ia, pois, Jesus com eles, e quando se achava já perto da casa, lhe mandou a um centurião dizer por seus amigos esse recado: Senhor, não te fatigues, porque eu não sou digno de que tu entrares na minha casa. Por essa razão, nem eu me achei digno de te ir buscar, mas dize tu uma só palavra, e o meu criado será salvo. Porque também eu sou oficial subalterno, que tenho soldados às minhas ordens, e digo a um, vai acolá e ele vai, e a outro, vem cá e ele vem, e ao meu servo, faz isso e ele o faz. O que ouvindo Jesus ficou admirado, e voltando-se para o povo que ia seguindo, disse, em verdade vos afirmo, que nem em Israel tenho achado a fé tamanha. E voltando para casa, os que haviam sido enviados, acharam que estava são o criado que estivera doente. Ressurreição do filho da viúva de Naim. Aconteceu isso. No dia seguinte, caminhava Jesus para uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos, e muito povo. E quando chegou perto da porta da cidade,
Eis que levavam um defunto a sepultar, filho único de sua mãe, que já era viúva, e vinha com ela muita gente da cidade. Tendo-a visto, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores. E chegou-se e tocou no esquife. Pararam logo que o levavam. Então disse ele: Moço, eu te mando, levanta-te. E se sentou o que havia estado morto, e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Pelo que se apoderou de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós e visitou Deus o seu povo. E a fama desse milagre correu por toda a Judéia e por toda a comarca. Os enviados de João, e referiram a João, seus discípulos, todas essas coisas. E João chamou a 2 dos seus discípulos e os enviou a Jesus, dizendo: És tu que hás de vir, ou é outro que esperamos? E como viessem esses homens a ele, lhe disseram: João Batista nos enviou a ti para te perguntar: És tu o que hás de vir, ou é outro que esperamos? E naquela mesma hora curou Jesus a muitos de enfermidades e de chagas e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Depois, dando sua resposta, lhes disse: E de referir a João o que tendes ouvido e visto, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Aos pobres é anunciado o evangelho, e que é bem-aventurado todo aquele que não se escandalizar ao meu respeito. Elogios ao Batista. Partidos que foram os mensageiros de João, começou Jesus a falar dele ao povo, dizendo: Que fostes vós ver ao deserto uma cana sacudida do vento? Mas que fostes vós ver um homem vestido de roupas delicadas? Bem vedes que os que vestem roupas preciosas e vivem em delícias são os que vivem nos palácios dos reis. Mas que fostes vós ver? Um profeta? Na verdade vos digo, é mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio o meu anjo diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Porque eu vos declaro que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta que João Batista, mas o que é menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo e os publicanos que tinham sido batizados com o batismo de João deram glória a Deus, ouvindo este discurso. Porém, os fariseus e os doutores da lei desprezaram os desígnios de Deus em dano de si mesmos e não se terem feito batizar por ele. Então, disse o Senhor: Pois a quem direi que se assemelham os homens dessa geração? E a quem se aparecem eles? São semelhantes aos meninos que estão sentados no terreiro e que falam uns para os outros e dizem: Nós temos cantado ao som da gaia para vos divertir, e vós bailastes. Temos cantado em ar de lamentação, e vós não chorastes, porque veio João Batista, que nem comia pão e nem bebia vinho, e dizeis: Ele está possesso do demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: Veja um homem glutão, e o amigo de vinho que o acompanha, com publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. O amor perdoa e restaura. E lhe rogava a um fariseu que fosse a comer com ele. E, havendo entrado em casa do fariseu, se assentou à mesa. E, do mesmo tempo, uma mulher pecadora que havia da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, levou uma redoma de alabastro, cheia de bálsamo, e, pondo-se a seus pés por detrás dele, começou a regar-lhe com lágrimas os pés e os enxugavam com os cabelos da sua cabeça, e lhe beijava os pés e lhes ungia com o bálsamo. E, quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, disse lá consigo fazendo esse discurso: Se este homem fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, porque é pecadora. E então, respondendo, Jesus lhe disse: Simão, tenho que te dizer uma coisa. E ele respondeu: Dize-a, mestre. Um credor que tinha 2 devedores, um lhe devia 500 dinheiros e o outro 50. Porém, não tendo os tais com o que pagarem, remetiu-lhes a ambos a dívida. Qual, pois, o ama mais? Respondendo Simão, disse: Creio que aquele a quem o credor perdoou muito maior quantia. E Jesus lhe disse: Julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: Vesta, mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa com as suas lágrimas regou os meus pés, enxugou-o com os teus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Não ungiste a minha cabeça com bálsamo, e esta com bálsamo ungiu os meus pés. Pelo que eu te digo, que perdoados lhe serão seus muitos pecados,
porque amou muito, mas ao que menos perdoa, menos ama. E disse-lhe a ela: perdoados estão os teus pecados. E os que comiam ali começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa até pecados? E Jesus disse para a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Capítulo 8. As piedosas mulheres. E aconteceu depois que Jesus caminhava por cidades e aldeias pregando e anunciando o reino de Deus, os 12 com ele, e também algumas mulheres que ele tinha livrado de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, que se chama Madalena, da qual Jesus havia expelido 7 demônios. Maria Madalena. Vou falar só Dona Sete. Só vou falar isso. Dona Sete. Eu tô olhando aqui só pra me ver um livro aqui, que nós vamos ler ele depois. E eu vou deixar só esse nome. Guarda esse nome. Dona Sete. Dona Sete. Vambora. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Tá bom, entendedor? Meia palavra basta, vambora. Continua. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e outras muitas que lhe assistiam de suas posses, foram mulheres que deixaram tudo para seguir Jesus. Ensinamento em parábolas. E como houvesse ocorrido um crescido número do povo, e acudissem solícitos a eles das suas cidades, lhes disse Jesus por semelhança: saiu o que semeia a semear o seu grão, e ao semeá-lo uma parte caiu junto ao caminho, e foi pisada, e a comeram as aves do céu. E outra caiu sobre o pedregulho, e quando foi nascida se secou, porque não tinha umidade. E a outra caiu entre os espinhos. Vou ler de novo. E como houvesse concorrido um crescido número do povo, e acudissem solícito a ele das cidades, lhe disse Jesus por semelhança: saiu o que semeia a semear o seu grão, e ao semeá-lo uma parte caiu junto ao caminho, e foi pisada, e a comeram as aves do céu. E outra caiu sobre o pedregulho, e quando foi nascida se secou, porque não tinha umidade. E a outra caiu entre espinhos, e logo os espinhos que nasceram com ela o afogaram. E a outra caiu em boa terra, e depois de nascer, que deu fruto 100 por 1. Dito isso, começou a dizer em alta voz: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Então, seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa palavra, e ele respondeu: a vós foi-vos concedido conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros se lhe fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E é, pois, este o sentido da parábola: a semente é a palavra de Deus. A que cai à borda do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, porque não se salvem crendo. Quando a que caem deles, porque não salvem crendo. Quando a que cai em pedregulho, significa que recebem com gosto, quando a ouviram. A estes não têm raízes, porque até certo tempo creem, e não no tempo de tentação voltam atrás. E a que caiu entre espinhos, estes são os que a ouviram, porém, indo por diante, ficam sufocados dos cuidados e das riquezas e deleites desta vida, e não dão frutos. Mas a que caiu em boa terra, estes são os que ouviram a palavra com um coração bom, e muitos são. A retêm e dão fruto pela paciência. Ninguém, pois, acende uma lâmpada e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama, põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz que entram.
os que entram, porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber se fazer pública. Vede, pois, como ouvis, porque aquele que tem lhe será dado, e ao que não tem, ainda aquilo mesmo que entender ter lhe será tirado. Os verdadeiros parentes de Jesus, e vieram ter com ele a sua mãe, seus irmãos, e não podiam chegar a ele pela muita gente, e vieram lhe dizer: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele respondendo lhes disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem por obra. A tempestade acalmada. E aconteceu isso num daqueles dias que entrou ele e os seus discípulos em uma barca e lhes disse: passemos a outra ribeira do lago. E eles partiram. Enquanto eles iam navegando, dormiu Jesus e levantou-se uma tempestade de vento sobre o lago e se encheu de água e perigavam. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo: mestre, nós perecemos. E ele levantando-se increpou ao vento e à tempestade da água e tudo logo cessou. E veio a bonança. E disse-lhe então Jesus: onde está a vossa fé? Eles, cheios de temor, se admiraram, dizendo uns para os outros: quem cuidas que é este que assim manda os ventos e ao mar que lhe obedecem? O possesso e os porcos navegaram para a terra dos Gerazenos, que está à fronteira à Galileia. E logo que saltou em terra, veio ter com ele um homem que estava endemoniado, que já havia muito tempo, e não vestia roupa alguma, nem habitava em casa, senão nos sepulcros. Este, que logo viu a Jesus, prostou-se diante dele, gritando muito alto, e disse: que tens tu comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque Jesus mandava ao espírito imundo que saísse do homem, porque havia muito tempo que o arrebatava, e ainda que o guardassem preso em cadeias, grilhões, logo rompia as cadeias, e agitado do demônio, fugia para os desertos. E fez-lhe Jesus essa pergunta, dizendo: que nome é o teu? Então lhe respondeu: Legião, porque eram um grande número os demônios que tinham entrado nele. E estes lhes pediram que não os mandassem ir para o abismo. Ora, andava ali pastado no monte uma grande manada de porcos, e lhe rogavam os que lhe permitissem entrar neles. Jesus lhe o permitiu. Saíram, pois, do homem os demônios, e entraram nos porcos, e logo a manada dos porcos se arrojou por um despenhadeiro impetuosamente do lago, e ali ficou toda afogada. Quando isso viram os porqueiros, fugiram e foram nos contar às cidades e pelas granjas, e saíram a ver o que havia acontecido, e vieram ter com Jesus, e se acharam a seus pés sentado, já vestido, e em seu juízo ao homem, do que haviam saído os demônios, e tiveram grande medo. E os que haviam presenciado o que tinha sucedido, lhes contaram também como o processo fora livrado da legião. Da legião. E toda a gente do território dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande medo. Pelo que ele, embarcando-se, se retirou de volta. E pedia-lhe o homem de que tinham saído os demônios que o deixasse estar com ele. Porém Jesus o despediu, dizendo: volta para tua casa e conte as grandes coisas que Deus te fez. E foi publicando por toda a cidade singulares graças que lhe fizera Jesus. Espalha a obra. A filha de Jairo e a hemorroíça. E aconteceu que, tendo voltado Jesus, receberam as gentes, pois todos que estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era príncipe da sinagoga, e lançou-se aos pés de Jesus, pedindo que lhe viesse à sua casa, porque tinha uma filha única que teria 12 anos e estava morrendo. E sucedeu, enquanto ia Jesus caminhando, molestavam-no os apertões do povo. E uma mulher padecia o fluxo de sangue havia 12 anos, e tinha despendido com os médicos todo o seu cabedal, sem poder de nenhum deles ser curada. Chegou por detrás e tocou a orla do vestido de Jesus. No mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Disse então Jesus: quem é que me tocou? E respondendo todos que nenhum fora, disse Pedro e os que com ele estavam: mestre, as gentes te apertam e oprimem, e ainda perguntas: quem é que me tocou? Replicou todavia Jesus: alguém me tocou, porque eu conheci que de mim saía uma virtude. Quando a mulher se viu assim descoberta, veio toda tremendo e se prostrou aos pés de Jesus. Declarou-a diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como ficara logo sã. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Ainda ele não tinha acabado de falar,
Quando veio dizer ao príncipe da sinagoga: é morta tua filha, não lhe des o trabalho de cá vir. Mas Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse para o pai da menina: não temas, crê somente, e ela será salva. Depois de chegar à casa, mandou que ninguém entrasse com ele, senão Pedro e Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. Entretanto, todos a choravam e se feriram de pena. Porém, Jesus lhe disse: não choreis, que a menina não está morta, mas dorme. Mas os que sabiam que ela estava morta zombavam dele. Então Jesus, tomando-lhe a mão, disse em alta voz: menina, levanta-te. Então sua alma tornou ao corpo, e ela se levantou logo. E Jesus mandou que se lhe dessem de comer. Ficaram, pois, cheios de assombro seus pais, a quem Jesus pôs o preceito de não contarem a pessoa alguma o que tinha se passado. E a gente continua o capítulo no próximo vídeo. Um beijo!